Olá, queridos graça e paz, eu sou o pastor Osvaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online, você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, do pastor Osvaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexodos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus. Dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Uma boa noite a todos, graça e paz. Amém, meu nome é Osvaldo Lobo. Eu vou pedir para o irmão Victor, que ainda está aí. Você já pode colocar o primeiro slide, por favor. Eu sou pastor em Curitiba, estado do Paraná. Sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro. É um bairro muito próximo ao centro da cidade, ao centro cívico. E também sou pastor do Instituto e diretor do Instituto Êxodo de Libertação. Esses são meus canais de comunicação. Tem o site pastorlobo.com. É só um sobrenome, Lobo, tá bom, gente? Pastor Lobo não morde. Quem morde é pastor alemão. Pastor alemão morde, pastor Lobo não morde. Tem um canal no YouTube, Osvaldo Lobo. Eu trabalho com libertação há 2 décadas. Fui ordenado pastor para trabalhar nessa área e Deus tem me capacitado, me ungido para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu tenho alguns livros publicados. Isso, pode passar, eu vou passar rapidamente. Passa, Victor. Isso, tem 3 livros aqui: Sangue nos Umbrais, Estágio de Guerra Espiritual, Intercessão em Chamas. São, na verdade, 3 livros que acompanham 3 cursos que eu faço. Um fala sobre libertação, o Sangue nos Umbrais fala justamente sobre isso, sobre o poder do sangue da cruz. Então nós ensinamos você a identidade em Cristo, como funciona a autoridade de Deus a partir da sua autoridade, a autoridade que Cristo te deu na cruz, como funciona uma fortaleza espiritual. É diferente de um cativeiro espiritual. A fortaleza é um levantamento de uma arquitetura de defesa militar, é uma resistência espiritual. O cativeiro não, é uma cadeia, é uma prisão, é um calabouço espiritual. Como lidar com alianças de caráter perverso, como você trata de pessoas que estão presas a alianças de alma. É um livro muito bom. O Guerra Espiritual, aí sim eu deixo a libertação e falo só sobre batalha, sobre conflito, sobre confronto, como lidar com principados, potestades, com domínios, com poderes das trevas desse mundo tenebroso. O Estágio de Guerra Espiritual, a gente fala sobre como o jejum, ele pode funcionar poderosamente para libertar os cativos. A gente fala um pouquinho sobre intercessão, mas o Intercessão em Chamas, que é o 3º livro, é esse aqui, eu acabei de lançar ele fala sobre você lutar à distância e como a intercessão do justo, ela entra e penetra no mundo espiritual, trazendo liberdade espiritual. É uma benção. A gente coleciona aqui mais de 20 páginas só de oração. Algumas nós vamos repetir aqui hoje à noite. Pode passar. Nós temos também uma proteção espiritual, blindagem contra as trevas, a armadura de Deus no Salmo 91, que diz, no esconderijo do Altíssimo, fala sobre estar abrigado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista não tem medo. Ele fala sobre 4 inimigos confederados. Eu não temerei o terror noturno. O terror noturno é uma entidade demoníaca que a Bíblia denuncia como Lilith.
Muito comum manifestar esse espírito imundo. Eu não temerei o terror noturno, também denunciado em Isaías 34. Eu não temerei a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nenhum mal chegará a mim, praga nenhuma chegará na minha casa. É um livro que eu falo sobre proteção espiritual para você, para sua família. Depois de cada capítulo desse livro, tem uma oração para você fazer com seus filhos. É um livro extraordinário que vai abençoar a sua vida, pode passar. Mas hoje eu quero falar sobre autoridade espiritual, esse livro aqui. São 400 páginas. Então eu lido aqui, é um guia prático de libertação em batalha espiritual. É um livro que eu ensino você a lidar com gente viciada. Pastor, como é que eu trato de viciados? Todo vício, todos eles, o vício da cachaça, o vício do crack, o vício do jogo, o vício da masturbação compulsiva, o vício da pornografia, todos eles têm uma fonte só. E se você não ataca a fonte, você não acaba com o vício. Nós ensinamos a lidar, como você trata daqueles espíritos que têm funções e daqueles que têm nomes. A Bíblia fala que tem espíritos que têm nomes, são denunciados por nome: Beelzebu, Baal-zebub, Belial. Esses espíritos são espíritos com nome. Mas a Bíblia fala de espíritos que têm funções: espírito de medo, espírito de covardia, espírito de sensualidade, de luxúria. E muitas vezes manifesta, eu digo, em nome de Jesus, qual é o teu nome? Ele fala, meu nome é morte. Esses espíritos, eles penetram na vida das pessoas, influenciam, estão ali infestando às vezes desde a infância. Uma criança que é consagrada a um espírito imundo, uma criança que é levada a um terreiro ocultista, e ali ela é dedicada a uma entidade demoníaca que se apossa daquela vida. Escute, você quer aprender a vencer, querido? Use a autoridade que Deus deu para você. Amém? Obrigado. Vamos lá. Pode orar comigo? Levante sua mão direita e diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Pode ser bem forte: Senhor meu Deus e meu Pai. Eu creio que a Bíblia é a tua palavra. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Portanto, agora, com a autoridade de Jesus Cristo, eu calo toda voz estranha ao teu Espírito Santo. Eu, em nome de Jesus, desautorizo toda presença maligna na minha vida, na minha mente e no meu entendimento. Eu entrego a Jesus Cristo a minha inteligência, cativa em obediência a Cristo Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus, não me abandone segundo o meu próprio entendimento, mas fala ao meu coração em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual e como a autoridade espiritual funciona como um princípio do reino de Deus. Em Marcos capítulo 11, verso 28, a Bíblia diz: e lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Essa palavra dar, ela vem a reboque sempre que aparece a palavra autoridade. Autoridade não é uma pessoa. Autoridade é um princípio. Muita gente confunde poder com autoridade. Poder é força, é dínamos. Por exemplo, aqui tem alguns homens que são fortes. Então, quando você vai lutar com um homem forte, você compara o quê? Forças. Você compara Golias na sua força com Davi na sua força. A autoridade não é força. A autoridade é direito de governar. Quando Deus dá a autoridade, Ele dá autoridade para você exercer um governo, uma voz de comando sobre alguém, sobre uma tropa, sobre uma igreja. Essa palavra autoridade, ela vai se repetir muitas vezes na Bíblia. Desde o princípio, Deus dá autoridade ao homem. Quando Deus coloca o homem no jardim, lá no Éden, Ele dá autoridade ao homem para dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal selvático, sobre os rebanhos domésticos e sobre tudo aquilo que rasteja.
Deus deu autoridade e disse para Adão: Adão, coloque nome. Vocês já notaram como é que o nome na Bíblia, ele recebe todo um cuidado de Deus? A Bíblia diz que Jesus recebeu um nome sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A Bíblia mostra homens de Deus, fracassados, cambaleantes, que Deus troca o nome dele. O teu nome não será Abrão. Abrão significa não pai. Teu nome será Abraão, porque pai de povos tu serás. Ele tinha o nome de Saraí, mulher briguenta, para Sara, princesa. Ele tira o nome de Jacó, o usurpador, e dá para ele o nome de Israel, o campeão, o príncipe. Deus, ele troca nomes, mas Deus, ele também usa nomes para que você estabeleça domínio e autoridade. Em Marcos capítulo 5, em Mateus capítulo 8, em Lucas capítulo 8, Jesus chega da região de Decápolis. Ali tem uma cidade chamada Gádara, hoje região da Jordânia. E ali o endemoniado vem dos sepulcros e Jesus pergunta: qual o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. O que é uma legião? É uma tropa de soldados romanos, de 2.000 a 6.000 homens. Na verdade é um regimento, e ali eles estão armados até os dentes, e eles lutam para não sair daquele homem possuído por aquele espírito imundo. Muita gente, e a gente que trabalha, eu trabalho com libertação há muito tempo, tem muita mentira, mas muita mentira na doutrina da batalha espiritual. Tem gente que fala para você assim, ó, cuidado, porque quem trabalha com libertação e batalha espiritual e intercessão vai sofrer retaliação. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem, isso é uma mentira do inferno, para desacreditar, para desautorizar, para trazer medo no meio do povo de Deus. Querido, você quer saber a verdade? Lucas capítulo 10, verso 17, Jesus disse, os discípulos dizem para Jesus: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Jesus diz: é verdade. Eu vi Satanás caindo do céu como raio, como relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Nenhum dano. Querido, presta atenção nisso. Qual é o problema aqui? Existe uma cobertura espiritual. Em guerra espiritual, nós tratamos de 3 questões: cobertura, armadura e patente espiritual. Vamos repetir? Cobertura, armadura e patente espiritual. Quando Moisés, Êxodo capítulo 17, o povo de Israel é atacado por um povo do deserto chamado Amalequitas. Eles viviam na época na península do Sinai. Eles estão atravessando, eles passam o Mar Vermelho, também chamado de Mar de Juncos, e ali eles são atacados. Sabe por que eles são atacados? Repara isso. O capítulo 16 do livro de Êxodo, ele fala assim: estará o Senhor conosco? Porque eles não encontram água e têm dúvida. A dúvida, presta atenção nisso, é o contrário da fé, porque ela gera medo. E medo é fé no diabo. Quando você tem medo de obedecer ao Senhor, você está acreditando no diabo e não em Deus. E ali eles com medo, eles perguntam: será que Deus está conosco mesmo? Então, os amalequitas os atacaram. Então Deus separa um povo e Josué à sua frente. Deus já havia separado Josué. A Bíblia diz em Números: chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, coloca a tua mão sobre ele e reparte parte da tua glória, parte da tua unção sobre ele. Ele vai vencer tuas batalhas. Pensa um homem, escute isso. Você pega todo o livro de Josué, todo é um livro de batalha espiritual. Você quer aprender batalha espiritual? Leia Josué. Ele não recebe um arranhão, ele não quebra uma unha. Sabe por quê? Santidade, pureza e justiça. Enquanto Moisés levantava a mão e Arão segurava as mãos de Moisés, ele prevalecia. A Bíblia diz, no final do capítulo 17, então Josué desbaratou os amalequitas e ali construiu um altar chamado O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a minha vitória. Sabe por quê?
cobertura espiritual. Gente que se quebra em batalha espiritual é gente que acha que não precisa de igreja. Ovelha que não tem igreja vira bode. E bode vive dando cabeçada por aí. É gente que pula de igreja em igreja. Querido, você precisa de autoridade espiritual sobre a sua vida. Existe um salmo, Salmo 133. Vocês vão viajar com um pastor para Israel ano que vem. Vocês vão chegar num lugar chamado Monte Horebe. Gente, do lado dele tem um Monte Hermon, em Cesareia de Filipe. Tem uma canção que diz: Inev Manov Manaim, Shavete Arringa Miarde. O óleo que desce da cabeça, da barba, escorre pela gola de Arão. É como o Hermon. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Estar na igreja, é aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Tem muita gente que quer vencer batalha espiritual, guerra espiritual, sem liderança espiritual, sem cobertura espiritual, sem um pastor que cuide da sua vida. Escute o que eu vou dizer. Todo mundo em 20 anos que eu vi, 20 anos, que trabalha com libertação, ou trabalhou nisso, sem pastor quebrou a cara. Porque esse é um princípio do Senhor. Segundo lugar, a Bíblia manda você usar uma armadura. Isso não é brincadeira. O apóstolo Paulo, ele sabia o que era guerra. Ele vai dizer para a gente, 2 Timóteo capítulo 4, eu combati o bom combate. Ele está falando de guerra, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Em Efésios capítulo 6, ele fala o seguinte: tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não tem um papel central na Bíblia. O papel do diabo é periférico. Ele anda por rodear a terra e passear por ela. Pedro diz que ele anda ao derredor. Ele não tem um papel central. O papel central das Escrituras, ele cabe a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Messias. Ele é o Yeshua Hamashia. Ele é aquele que tem um papel de centralidade da salvação, da restauração, do novo governo do Senhor nesse mundo caído. A armadura, gente, é algo que você tem que tomar. O teu pastor te dá cobertura, mas a armadura é você que toma. Tomai sobre vós o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé. Querido, o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir e por dar crédito nessa palavra aí. Não é só ler a Bíblia, mas é crer que o que a Bíblia diz é verdade. Querido, tem muita gente que lê a Bíblia como se a Bíblia fosse coisa do passado. As pessoas me perguntam: pastor, eu só creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia de capa a capa, eu creio até na capa. E é por isso que quando você lida com o pai da mentira, entenda isso. A Bíblia denuncia Satanás como o pai da mentira. Em vez de você acreditar nas Escrituras Sagradas, você fica ouvindo todo mundo. É interessante, pastor, nós pastores de ovelhas, nós ensinamos, nós trazemos a Bíblia ao coração da igreja. Eles ouvem a primeira bobagem na internet e já duvidam da palavra da gente. Hoje tem todo tipo de alimento venenoso na internet. Então, querido, presta atenção. Eu prego a palavra em cima da verdade. Não existe um confronto entre Deus e o diabo, como se Deus estivesse de um lado do ringue e o diabo do outro lado. Isso é bobagem, isso é tolice. Gente, Deus é criador, o diabo é criatura. A Bíblia diz em Isaías 40 que ele mede o universo a palmos. Eu fiz e sou formado em engenharia aeroespacial, é minha primeira formação. Andrômeda é a galáxia mais perto da nossa galáxia, que é a Via Láctea. A Via Láctea, nós temos um dos bilhões das estrelas a qual nós giramos, a Terra gira, que é o Sol, está dentro da nossa Via Láctea. A distância da Via Láctea até a constelação mais próxima, chama-se Andrômeda, é 2,5 milhões de anos-luz. Você sair daqui na velocidade da luz e chegar lá, vai demorar 2,5 milhões de anos. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele mede o universo a palmos. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Andrômeda, Léo, Áquila, Órion, Centauros, vem aqui, Ele chama pelo seu nome. O nosso Deus, Ele mede os oceanos na concha das mãos, e Ele pesa os montes da terra em balança de precisão. É ridículo você achar que tem comparação entre Deus e o diabo. A Bíblia diz que Ele o destruirá com o sopro da sua boca. Vai ser assim, ó, acabou para Ele, no resplendor da sua vinda e da sua glória. Então a luta não é contra o Deus e o diabo, presta atenção nisso. A luta será sempre
entre a verdade e a mentira. Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Você usa a armadura, querido. Por quê? Porque existe um centro de ataque, existe um alvo de ataque na sua vida. Tome o capacete da salvação. Vista, esteja pronto, de prontidão, com as botas da preparação do evangelho da paz. Cingir os vossos lombos com a verdade. Pega o cinturão da justiça. Segure a espada do Espírito. Jesus, ele lidou com as trevas, não foi com reteté, nem com xeremanai, foi com a palavra. Está escrito, e também está escrito. Querido, quantos casos de libertação eu tratei? Querido, você está pensando que uma legião é forte? Está pensando? Escute aqui, você que está me ouvindo. Uma legião é mais frágil do que uma mosca diante do sangue do Cordeiro da Páscoa. Vocês não fazem ideia do que foi que Jesus fez. Em Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14, ele diz, a Bíblia diz, e tendo despojado principados e potestades, os humilhou e triunfou sobre eles na cruz. Querido, sabe o que isso quer dizer? É que Jesus, não é que ele deu um murro em Satanás e ele beijou a lona. Jesus, ele deu um murro tão grande que Satanás saiu para fora do campeonato. E o que acontece hoje? Ele vive trazendo mentira ao coração da igreja. Olha, toma cuidado, por causa da retaliação. Querido, presta atenção. Você quer falar sobre retaliação? Eu falo para você. Você quer conhecer a Bíblia? Ou você quer ficar com um monte de mentira gospel? Porque o que tem de gente pregando macumba dentro da igreja, o que tem de gente pregando ocultismo na igreja, a pessoa acabou de se converter, saiu da idolatria, já está aqui dando testemunho no púlpito. Escute o que eu vou dizer. Satanás pôde tocar em Jó por acaso? Pega capítulo 1 de Jó, verso 1, diz que havia um homem chamado Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quer que eu repita? Ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Gente, pensa um homem rico que tinha 10 filhos. Pensa um homem que tinha um favor do Senhor. Sabe por que ele tinha um favor do Senhor? Integridade, retidão, justiça e temor do Senhor. O que acontece hoje, pastor? Eu vim aqui no culto da quebra da maldição. Pastor, quebra a minha maldição. Olhe para mim agora. Bota o cinto de segurança aí. Maldição não é a causa dos seus problemas. A maldição é a consequência dos seus pecados. Porque a maldição sem causa não virá. Provérbio 26, 2. E Deuteronômio capítulo 28, verso 1 diz: se tu atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecer os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas qual é o problema da igreja? Eu quero ser abençoado, mas não quero obedecer. Pastor, pega o óleo de Israel e coloca na minha cabeça. Vamos passar no vale do sal grosso. Preste atenção nisso. Se você obedecer, você jamais vai correr atrás da bênção. Aliás, é uma grande bobagem correr atrás da bênção. Porque a Bíblia diz que é a bênção que corre atrás de você. Mas depende, sabe de quê? Obediência. Se você atentamente ouvir para obedecer, essas bênçãos te perseguirão, te alcançarão. Mas o que acontece hoje? Eu quero ser abençoado, pastor. Eu não quero que o diabo me toque, mas eu quero continuar no pecado. Você quer ter um casamento abençoado, não quer? Mas está namorando em julgo desigual. Você, ai pastor, ora pelo meu casamento, mas você quebrou as regras da aliança do reino de Deus. Você quer ter um casamento abençoado? Lê a Bíblia. Capítulo 16 do livro de Ruth diz: o teu Deus será o meu Deus. É isso, gente? O teu povo será o meu povo. Onde tu fores, eu irei. E onde tu pousares, ali pousarei. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: se você vai casar, querido, você não pode casar com alguém que tem um Deus diferente do seu. Você é filho de Deus. Ah não, pastor, o meu namorado, a minha namorada
ele é perfeito, só falta Jesus. O que ele está dizendo para mim? Que falta tudo. Existe, gente, quando a Bíblia fala em Malaquias capítulo 2, verso 10, verso 11, fala sobre um homem chamado Judá. Judá profanou os santuários do Senhor, casando-se com a filha de um Deus rival. Capítulo 38, o livro de Gênesis, conta a história de Judá, triste história de Judá, que ele faz tanta lambança, que ele quase perde a herança de ser descendência do leão da tribo de Judá. Você vai casar com alguém? Se você casa com alguém que não serve ao teu Deus, você vai ter uma influência, uma visitação do espírito imundo sobre a sua vida, porque o teu Deus será o meu Deus. Se você não pode casar com Deus dessa pessoa, não se casa. Ah, não, eu vou casar. Você não tem a bênção da esposa, da mãe, do pai, não tem a bênção da igreja, mas eu vou casar. Então se casa. Quer casar? Você vai sofrer. Aí depois vem para a igreja, pastor, quebra a minha maldição, querido. A maldição só vai sair se você obedecer. Só que essa é uma palavra que a igreja não quer ouvir. O Deus de poder, Ele opera o seu poder segundo a obediência à sua palavra, que é eterna, é imutável, ela não se mexe, ela não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. O Deus da que a gente prega é rocha. Olha, gente, não passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Só que a gente quer dar um jeitinho. Você quer ser abençoado e você é desonesto. Você quer ser abençoado, mas você tira nota fria. Você quer ser abençoado e você é desonesto com o Senhor no altar. Entenda, querido, o dízimo não abençoa a tua igreja, o dízimo abençoa você. Se você pega, aí tem gente que fala assim, não pastor, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Ah, é? Já lestes Mateus capítulo 23? Você já leu Hebreus capítulo 7? Já leu isso? Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Abraão não tinha nem lei, para a turma que diz que o dízimo era da lei. Nem lei não havia. O dízimo protege a tua colheita. O dízimo é aquilo que faz a tua sementeira abundar. É você ter os seus lagares transbordantes. A oferta é outra coisa. A oferta é outra coisa. Aliás, a oferta, ela tem um poder diferente. As pessoas que impressionam de Deus, eles trazem oferta. A viúva pobre, não, era fruta, não, ela traz 2 moedas, e pequenas moedas. A oferta impressiona Deus. A oferta de Abel justificou Abel. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, Abel entregou ao Senhor sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual o sacrifício alcançou ser justo diante do Senhor, e o sangue dele fala até hoje. O que é maior? O templo? O ouro ou o templo que santifica o ouro? O que é maior? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? Que você quer ter uma vida abundância? Traz a tua oferta no altar. Só que ninguém quer ouvir isso. Sabe o que o povo quer ouvir? Não, pastor. Quando eu receber aquela grana na justiça, eu vou ser fiel. Aí eu vou comprar esse terreno do lado. Aí quando eu receber aquele dinheiro, aquela herança da minha sogra que não morre, que tem essa saúde irritante, aí eu vou trazer, querido, presta atenção nisso. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai chegar no muito nunca. Só que o inimigo fala o quê? Ele faz com que o seu coração entre em dúvida. Você não consegue viver com 100%, como é que você vai viver com 90%? Aí o que você faz? Você retém o altar. Você só nega a oferta, a primícia, o dízimo. O que vem sobre sua vida? Janela fechada. Só experimenta milagre quem anda em obediência. A bênção, já viu gente que a vida dela, tudo dá certo na vida dela? Quem já viu gente assim? O casamento dele deu certo, os filhos dão certo, o trabalho dá certo, o ministério dá certo. Sabe o que está por trás disso? Obediência. Será, porém, Deuteronômio 28:15,
se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus para lhe obedecer, essas maldições te alcançarão e te perseguirão. Pastor, parece que o mal está aqui me seguindo. Aliás, tem a turma que diz assim: pastor, o diabo está atrás de mim. Quem já ouviu isso, gente? O diabo está me perseguindo. Já ouviram isso, gente? Vou falar uma coisa para você. Você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia aqui, dá um amém. Vocês parecem que estão quietinhos aqui, eu estou assustando vocês? Tiago capítulo 4, verso 7. Você crê na Bíblia? Diz assim: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele não diz que o diabo fica atrás de você te perseguindo. O diabo foge. Sabe por que o diabo não podia tocar em Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus teve que desconstruir. Satanás disse também: você cercou ele com sebe, botou uma muralha de proteção, ninguém pode tocar nele. Não é que Deus escolheu ele para ser feliz e o outro para ser infeliz. Esse aqui vai ser rico, aquele ali vai morar debaixo da ponte. Não é isso não. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O que acontece hoje? O povo quer ser ímpio, injusto, pecador, miserável e quer a bênção de Deus. Olha para mim. Hello! Você não vai ter. Porque para você contar com a bênção do Senhor, você vai ter que entender que a bênção do Senhor vem com algo chamado obediência. Tem muita gente que trabalha com libertação, que começa bem e termina mal. Tem muita gente que começa mal e termina bem. O apóstolo Paulo, ele foi perseguidor, injuriador, blasfemo, mas ele fez o quê? Na sua ignorância. Quando ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4 de novo, ele fala assim: desde já está me preparado uma coroa, para mim e para todo mundo que ama a vinda dele. Mas teve gente que começou bem, mas terminou mal. Ele diz: Demas, amando o presente mundo, o presente século, me abandonou. Tito foi para Dalmácia. Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, me causou mal. Gente que estava com ele, que começou bem e terminou mal. Mas tem gente que começa muito bem. A Bíblia conta a história de um rei, está em 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. O rei Saul. A Bíblia diz que o profeta Samuel pega um chifre com azeite, com óleo, e derrama sobre sua cabeça. A palavra unção, ela vai aparecer na Bíblia. A unção significa o Espírito esfregado sobre. Repara isso na Bíblia. Em Isaías 61, diz: o Espírito do Senhor, do soberano Senhor, está sobre mim. Ele me ungiu. A Bíblia diz, capítulo 10 de Atos, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor é com ele. Uma unção é um óleo derramado em cima, e Saul recebeu isso, gente. A Bíblia diz que o rei Saul, no capítulo 1, recebe uma palavra profética com autoridade sobre a vida dele. A Bíblia diz que Samuel disse: Deus te ungiu como capitão do povo de Israel, e ele une as 12 tribos ali. Agora o que acontece com esse homem? Começa bem, só que ele começa a desobedecer. Quando eu pergunto para você, qual foi o pecado de Davi? Qual foi? Fala na lata, pode falar. Adultério, assassinato, todo mundo sabe. Mas quando eu pergunto, qual foi o pecado de Saul? Aí o povo, eu vou pensar. Mas Deus avisou e avisa a gente: olha, Saul, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria, querido? A feitiçaria é um termo de um contrato espiritual. A feitiçaria é um negócio que você faz com o mundo espiritual. Traga o seu marido de volta em 3 dias, o seu amor de volta em 3 dias. Isso é verdade, gente? Isso é verdade, gente? Isso é verdade. Isso é verdade. Ele traz o amor de volta, mas traz o inferno junto. Aí você não entende por que teu casamento é um inferno. Aí você não entende por que a tua cama é endemonizada. Aí você não entende por que o teu marido não consegue se libertar do adultério. Querido, tem muita gente. Esses dias eu tratei de uma senhora, muito triste, gente.
Uma moça, mãe de família, casada. Ela falou assim: pastor, eu saio com meu cachorrinho à noite, eu não consigo. Uma vez por mês, pelo menos, eu estou traindo meu marido. O primeiro homem que eu encontro na rua, eu arrumo um cantinho e vou transar com ele. Você que está aí, está falando, sabe o quê? É uma sem vergonha. Querido, você não faz ideia do que é um cativeiro. Onde manifesta pombagira, manifesta Exu. Onde tem espírito de sensualidade, tem espírito de morte. Entenda isso. Manifestou um, pode mandar sair o outro. Em nome de Jesus. Quem está escondido aí, sai! Você vê como é que não manifesta. Entenda uma coisa. Essa moça era tratada, ela mesma se tratava como uma culpada. Porque ela estava dentro de um calabouço que ela não conseguia sair. E quando nós fomos tratar ela, eu e minha esposa, gente, uma moça que foi abusada dentro de casa, que foi sistematicamente molestada pelo seu pai, violada pelo seu pai. Aquele espírito imundo entrou dentro dela e estava lá. Desde quando você está aí? Eu estou aqui desde a infância. Quem já viu criança endemoniada aqui? Levanta a mão. É feio ou não é, gente? Criança fica endemoniada, gente? Fica, na Bíblia. Em Marcos 9, em Mateus 17, conta a história de um pai que traz um menino endemoniado, e ele fala assim, ó, teus discípulos não conseguiram expulsar demônio. Jesus diz, traz ele para mim aqui. Em Marcos 9, 22, ele pergunta assim, ó, desde quando acontece isso? Repara que Jesus sempre busca a origem do mal. A origem por onde, a porta de entrada. Ele pergunta assim, ele vai no tanque de Betesda, em João capítulo 5, fala assim, tem um aleijado que está aí há 38 anos. Em Lucas 13, verso 10, havia uma mulher encurvada há 18 anos. Em Cafarnaum, Jesus encontra com uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Olha para mim aqui, hein? Espírito de enfermidade é o mais resistente que você encontra na Bíblia. Pode reparar isso. 38 anos, 12 anos, 18 anos. Está lá, desde a infância. Desde quando acontece isso com o menino? Desde a infância. É gente que está aqui dentro da igreja, que foi consagrada, que foi dedicada, no ventre. Fizeram um trabalho, mamãe que fez, vovó que fez, pedindo proteção de entidade. Você acha que isso dá proteção? O espírito imundo está escondido ali, ó, arrasando a vida dela, destruindo o casamento dela, jogando a autoestima dela no lixo. Fui numa igreja no ano passado, ministrar para um grupo de jovens, uma igreja muito grande. Uma mocinha me procurou e falou assim, eu dou cursos, eu começo às 9 da manhã e termino às 10 da noite. Eu estava muito cansado, Pastor, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei, fala, filha. Uma moça que podia ser minha filha, eu tenho uma filha de 26 anos. Eu tenho um filho de 23 anos, vai fazer 23 anos agora. Uma moça que podia ser minha filha sua, falou, pastor, eu gosto de criança. Eu falei, que bom, porque é da boca dos pequeninos que vem o perfeito louvor. Ela falou assim, não, pastor, eu gosto de abusar de criança. Eu abusei dos meus 2 filhos já, me socorre. Gente, manifestou um espírito imundo naquela mulher. Espírito imundo é o seguinte, meu irmão. Normalmente você fala, em nome de Jesus, cala-te e sai. Pronto, acabou, resolveu. Na hora. Eu fiquei 40 minutos ali. O espírito imundo não saía. Por que o espírito imundo é resistente? Porque ele se alimenta de pecado. Ele se alimenta de iniquidade. Os casos mais graves que eu atendi, não foi de ex-feiticeiros, ex-bruxos, ex-satanistas. Esses foram mais longos. Mas os casos mais difíceis que eu atendi, eram com relação a pecados que a pessoa acha que não tem problema nenhum. Inveja, ciúme, amargura, culpa, ódio secreto, pecado secreto. É só um pecadinho. Olhe para mim. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Deus me deu discernimento na hora. Eu falei, espírito imundo que entrou nela pelo abuso do pai. Gente,
Essa moça deu um grito que parecia um pneu de carro cantando quando o carro está dando aquela arrancada. Ela ficou 6 minutos gritando sem tomar fôlego. São quadros gravíssimos de pessoas que estão dentro da igreja lutando contra o pecado e não conseguem. Por quê? Desobediência. Desobediência dos pais. Todo quadro de criança endemoniada não é a criança, pastor, essa criança é um problema. Mentira. Pode buscar a razão, está na iniquidade dos pais. Capítulo 7, versos Lamentações 5:7 diz: nossos pais pecaram, já nem existem, e nós carregamos as suas maldades. Existe algo chamado herança espiritual. Os distúrbios que nós vivemos, recebemos em herança espiritual. Pastor, tudo bem, o senhor pregou um monte de coisa, como é que eu resolvo isso? Bom, número 1, se o pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar. A pior coisa que você pode fazer é ficar em silêncio, é ficar calado, é colocar uma mordaça, porque normalmente Satanás, ele está operando aonde? Na escuridão da sua vida. Satanás é o príncipe das trevas, sabe onde é que ele está? Nos segredos que você esconde e não confessa. Salmo 32, Davi diz: como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui culpa, como é feliz o homem a quem não há iniquidade, quem não há hipocrisia. O hipócrita, ele finge espiritualidade, ele ora em línguas, ele se veste como santo. Jesus denuncia eles: vocês, fariseus hipócritas, vocês gostam de aparência, vocês amam o primeiro lugar, gostam de ser saudados como rabi, vocês aumentam seus filactérios, vocês alargam as suas franjas, vocês querem se sentar na cadeira de Moisés, mas não querem levantar uma palha para ser como ele. Aparência, cuidado com a aparência. Aparência é mente. O nome da aparência é fingimento ou hipocrisia, é a mesma coisa. Então o inimigo vai falar o seguinte: não conta para ninguém, não confessa. O poder da confissão é tão impressionante. No Salmo 32, Davi diz: eu confessarei ao Senhor o meu pecado, e Ele perdoará a minha iniquidade. Quando Davi confessa o pecado dele, ele escreve até um salmo, o Salmo 51, ele diz: somente contra ti pequei. Quando ele lança uma palavra no mundo espiritual pedindo perdão, ele é perdoado. E aí o inimigo é obrigado a bater em retirada. Quando nós lidamos com cativeiros espirituais, entenda isso, querido. Quando nós lidamos com feridas espirituais, a tendência da pessoa é fugir. Eu não quero isso, eu não preciso disso. Isso já ficou para trás, eu já levantei a minha mão e aceitei Jesus. Ei, muita gente dentro de igreja está sofrendo dentro de prisões. Satanás quer te colocar dentro de uma jaula, você não sai de lá nunca mais. Como é que Deus resolve isso, pastor? Com algo chamado autoridade espiritual. Escrevi um livro sobre isso, para você entender. Quando Jesus ressuscita dos mortos, porque quando Adão peca, ele entrega a autoridade desse mundo na mão de Satanás, sabia disso? É por isso que o mundo jaz no maligno. Deus não deu a chave do mundo para o diabo, não. Ele deu para Adão. Foi Adão que entregou de bandeja na mão de Satanás. É por isso que em Lucas 4, Satanás diz: se você prostrado me adorar, eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos, porque foi dado a mim, eu dou a quem eu quiser. Só que quando Jesus ressuscita dos mortos, gente, a palavra é tão impressionante. A Bíblia diz: os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés como um bronze reluzente saindo da fornalha derretido. Os seus cabelos são brancos como a neve. O seu nome é Alfa e Ômega, princípio e fim. Antes dele não houve, depois dele não haverá jamais. Ele é aquele que esteve morto, mas reviveu e hoje vive. E ele tem a chave da morte e do inferno. Que sabe o que significa, querido? A chave é uma metáfora de autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Agora quem manda é Ele. É Jesus que manda. Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Sejam principados, potestades, domínios e tronos, tudo foi feito por Ele e para Ele. Existe uma hierarquia espiritual no céu. Existe uma ordem de comando que é dada e é obedecida.
Quando Jesus diz, está me dado aqui, ele ressuscita dos mortos. Em Mateus 28, 18, ele diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na... Aonde, gente? No céu e na... O diabo ficou com que autoridade agora? Zero, nenhuma. Toda a autoridade foi na mão de Jesus, mas não acabou isso. Em Mateus 16, Jesus pergunta assim, que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? O que estão dizendo de mim? Aí os discípulos dizem, alguns dizem que sou Jeremias, um dos profetas. Há quem diga que sou João Batista, que veio dos mortos. Jesus pergunta, e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, quando ele fala isso, Jesus fica aleluiado de um jeito, que ele rasga, como se ele rasga. Quer ver uma coisa? Quem é Peter Parker? Quem é Peter Parker? Fala alto. É um Homem-Aranha, você sabe? Ele tem uma identidade secreta. Quem é Clark Kent? Aquele que rasga a camisa. Quem é? Super-Homem. Vou dar uma mais difícil para você. Quem é Logan? Wolverine. Vocês também, dos Vingadores, também dos X-Men, vocês também. Jesus também tinha uma identidade secreta. E Jesus fala assim, mas eu também sei que você não é Cefas não, teu nome é Pedro. E sobre essa identidade, sobre essa rocha de que eu sou o Cristo, eu vou edificar uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe um chamado de vitória para mim e para você. Ele fala, está aqui, ó, sabe essa chave aqui? Eis que vos dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, vai ser ligado no? O que você concordar na terra, vai ser concordado no? Você sabe o que significa ligar? Sabe? Você não vai na sua casa, tem um interruptor, você não vai lá e liga o interruptor? Não corre uma energia elétrica ali dentro? Está desligado, não está? Mas quando você liga o interruptor, não acende a luz? O mundo espiritual é desse jeito. Quando você liga na terra, o céu é ativado pela sua fé. Quando você liga na terra, querido, presta atenção, o mundo espiritual reage. Quando você diz em nome de Jesus, saia da minha casa, espírito imundo, ele tem que sair. Tem muita gente sofrendo aqui porque é tímido demais e é calado demais. Tem muita gente sofrendo aqui porque não usa a autoridade que Jesus deu. Jesus chega numa cidade e ele vê então uma figueira. E ele vai buscar fruto daquela figueira e não tem figo. E ele olha para a figueira, presta atenção nisso. Ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira seca desde a raiz. E os discípulos dizem, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Jesus diz, se você tiver fé e não duvidar. Ele não fala nem de tamanho de fé. Se você tiver fé e não duvidar, até essa árvore você vai dizer, diga dizer, arranca-te daqui e lança-te no mar, nada vos será impossível. Isso tem tudo a ver com a autoridade que Cristo deu para a gente não usa. A gente não comunica a fé, a gente não comunica a autoridade. Em Mateus capítulo 8 tem um centurião de Cafarnaum, uma cidade ao norte da Galileia, do mar da Galileia. E ali um centurião se aproxima de Jesus. Ele tem um problema, que ele tem um servo dele que está doente. Escute, no mundo espiritual não existe distância. Não existe distância. Jesus diz, eu vou até a tua casa. E falou assim, não precisa. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra. Fala assim, diga uma palavra, meu servo será curado. Mas ele explica a fé dele. Ele fala, eu sou um homem sob autoridade. Eu sou um centurião. Eu sou um capitão, comandante das centúrias. Eu digo ao meu soldado, vai, e ele diz uma palavra só. Eu digo uma palavra, vem, e eu digo uma palavra, faz, e diga uma palavra. Diga uma palavra. Diga uma palavra. Diga uma palavra. Meu servo será curado. Jesus diz, olha, nem mesmo em Suzano, nem no meio dos crentes de Suzano, eu vi fé como a desse homem. Nem no meio de Israel, nem no meio da igreja, eu vi fé como a dele. Portanto, ele diz uma palavra, vai, e seja feito como tu creste.
Que Deus deu para você a chave do reino dos céus. Deus deu para mim autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Nenhum dano vos fará. Então abre a tua boca. Estabelece o reino de Deus na tua vida. Estabelece a autoridade do Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Lança o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da tua casa, da tua vida e da vida do seu filho. Reage. A igreja está vivendo hoje como vítima. Que da vítima é o inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé, nós vamos orar. Ore canta lá, suriande cantas. Deus maravilhoso. Eu vou ensinar você. Essas orações que eu vou te ensinar está num livro chamado Intercessão em Chamas e também na Autoridade sobre as Trevas. Eu quero fazer algo com vocês aqui. Eu quero ensinar você a orar. Você quer aprender? Então eu vou pedir para você levantar sua mão direita e fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Agora eu quero que você imagine que você está entrando na sua casa. Agora não converse, só isso, entrando na sua casa. Entrou na sua casa, agora fecha a porta e vai para a sua sala. Você está na sala da tua casa aí. Tem um sofá, talvez uma mesa, uma cadeira ou uma estante. O que tiver na tua sala. Eu vou ensinar você a se posicionar no reino de Deus. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré. Preste atenção, você está dentro da sua casa. A Bíblia diz: aquele que pede, peça com fé e nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense que ele receberá do Senhor coisa alguma. Então você vai orar com fé. Você pode orar com fé? Você vai liberar uma palavra sobre sua vida agora, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua descendência. Diga em nome de Jesus de Nazaré. Eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, o meu Rei. Ele é o meu Redentor. E Ele é o único Deus a quem eu sirvo. E eu, em nome de Jesus, estabeleço o reino de Deus nessa casa. E eu reclamo o poder do sangue da cruz sobre os umbrais da minha casa. Portanto, nenhum mal me tocará, nem praga nenhuma chegará na minha casa. Eu, em nome de Jesus, dou uma voz de autoridade e eu repreendo todo espírito imundo, espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, de tristeza, de rebelião, de confusão, de divórcio. Saia da minha casa. Você não é bem-vindo. Todo espírito imundo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda a ação das trevas e toda arma forjada pelas trevas não prosperará, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a minha história, está sobre a minha família. Eu, em nome de Jesus, levanto as muralhas de defesa do Senhor em volta da minha família. Eu, em nome de Jesus, eu lanço a confusão do Senhor contra os meus inimigos espirituais. Eu lanço fora da minha vida toda palavra maldita, toda expressão de praga, toda palavra frívola. Eu desautorizo agora, em nome de Jesus, porque sobre a minha cabeça está a bênção do Senhor. Eu, em nome de Jesus, consagro a minha aliança de amor com meu cônjuge ao Senhor, e eu protejo a minha descendência, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos e os netos dos meus netos, o meu cônjuge
será como a videira frutífera, e os meus filhos como ramos da oliveira ao redor da mesa. A minha descendência multiplicar-se-á ao norte e ao sul, ao oriente e ao ocidente, e nós seremos chamados de família bendita do Senhor. Eu, em nome de Jesus, repreendo e rejeito todo espírito de miséria, de gafanhoto, de falência, de bancarrota. Saia da minha vida, saia dos meus negócios, saia da minha sementeira. Eu sei, em nome de Jesus, que os meus celeiros serão abundantes, os meus lagares transbordarão, e nenhuma obra das trevas prosperará contra a minha vida. Eu, em nome de Jesus, concordo aqui na terra. Eu ligo aqui na terra que eu vou experimentar o melhor do Senhor, e nenhuma arma preparada do inferno vai prosperar contra a minha vida. Aponte aqui para o altar, pode apontar para cá, aponte seu dedo para cá. Diga em nome de Jesus: eu concordo aqui na terra que meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos são flechas na mão do valente. Eu tenho enchido a minha aljava com filhos benditos de Deus. Diga assim: os meus filhos jamais se apartarão da presença do Senhor. Eles jamais deixarão de servir a Deus. Eles jamais abandonarão o altar do Senhor. Os meus filhos serão chamados de benditos entre as nações. A minha descendência será como o pó da terra, e contará continuamente com o orvalho do céu e com óleo fresco que vem do Espírito Santo de Deus. E eu e a minha casa, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Diz amém, diz amém e diz amém, e glorifique ao Senhor. Não jogue essa palavra fora. Bota essa palavra em prática. Abre na sua casa Gênesis 33. Abre. Ali está a bênção de Jacó sobre as 12 tribos de Israel. Papai e mamãe, olhe para mim. Da sua boca pode sair bênção e maldição. Bota a mão sobre a cabeça do seu filho. Você deve ter falado muita bobagem para ele. Retira as palavras de maldição e libera uma palavra de bênção sobre ele. Coloca suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos, ainda que sejam velhos. Bota a mão e libera. Lê Gênesis 33. Lê Deuteronômio capítulo 49, a bênção de Moisés. Gente, aquelas bênçãos não são recolhidas. A bênção de Isaac cego sobre Jacó está estabelecida até hoje sobre a terra, sobre o povo e a nação de Israel. Não despreze a palavra de autoridade profetizada. Pega a palavra de Deus e lança uma voz de vitória sobre sua vida, sobre seus negócios, sobre seu casamento, sobre sua vida afetiva, sobre sua vida emocional, sobre sua vida financeira, sobre sua vida espiritual, sobre sua vida ministerial. Querido, olhe para mim. Você crê em Jesus? Aquilo que você liga na terra é ligado no céu. E as portas do inferno, nenhum inferno vai poder te segurar. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida.